Boa noite a todas vocês que estão aí presente comigo, né, toda semana. Mais uma vez eu hoje aqui e o assunto de hoje eu acho que é de interesse geral para todas as mulheres, né, principalmente, e vocês logo mais vão saber por quê. Enfim, estamos aqui mais uma vez. Obrigado pela audiência de todos. Obrigado pelos meus seguidores estarem sempre presentes aí nos meus posts, né? Me dando sempre incentivos, me estimulando cada vez mais eu estudar, eu procurar fazer receitas novas para poder estar colocando tudo de melhor para vocês dentro da área de nutrição. E aí vocês vão vendo o quanto é importante a gente se nutrir cada vez melhor, quanto é mais fácil quando a gente tem essas orientações, acaba sendo mais fácil, a gente acaba tendo mais ideias, né? E é essa a minha intenção, na verdade. É fazer com que vocês não fiquem aterrorizadas em falar que a nutrição, em se alimentar bem é realmente mais difícil, né? É complicado e não faz porque não tem tempo. Então eu mostro para vocês no dia a dia que mesmo uma mulher moderna, que não tem tempo de ficar muito na cozinha, que se dedica à alimentação, que se ela tiver planejamento e organização, ela consegue sim ter bons hábitos alimentares e passar isso para a família. Então é por isso que eu passo essas receitas, né? Que vocês vão ver, além de serem saudáveis, elas são fáceis de fazer e gostosas, né? Então, obrigada a todas vocês que me seguem e adoram as minhas receitas, sempre elogio, né? Eu fico muito contente de saber disso. E hoje, oi tia, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre osso, gente, sobre saúde óssea, sobre um problema que acomete principalmente as mulheres, que se chama osteoporose, tá? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e atendo na Clínica Equilíbrio Nutricional, aqui em São Paulo, tá? Então, muitas de vocês já são minhas seguidoras e estão sempre presentes aí, vendo as minhas lives e nos meus posts, mas para quem não me conhece, tá aí minha apresentação. Bom, muito bem, gente, então vamos começar porque o assunto é bem interessante, tem bastante conteúdo para variar e eu não posso exceder 1 hora, né? E as perguntas todas eu prometo responder, mas eu vou deixar um pouquinho para depois, tá? Porque senão eu me perco um pouquinho no conteúdo aqui e eu acabo não falando tudo que eu preciso para vocês, tá bom? Oi, Regina. Oi, Jessi, tudo bem? Então, vocês que já têm o problema, ou vocês que conhecem alguém que tem um problema, ou mesmo a mulher que quer se prevenir para que não tenha esse problema futuramente, tá aí então algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro lugar, a massa óssea, gente, ela representa praticamente 14% do nosso peso corporal. Então é bem importante. Uma pessoa de 50 quilos, ela vai ter em média aí 7 quilos de massa óssea. E essa massa óssea, ela faz toda o seu pico, né, o seu crescimento, o seu depósito, até mais ou menos 17, 18 anos. A gente forma o nosso osso e ele tem maior, vamos dizer assim, maior pico de massa óssea, né? Então ele vai ter maior consistência nessa fase de idade. A partir daí, gente, a gente vai começar a ter o desgaste da massa óssea. Então, a idade é uma das coisas que fazem com que o nosso osso vá se desgastando. Olha só a importância de a gente saber que o pico da massa óssea se constrói até 17, 18 anos. A maior reserva de cálcio dentro do osso é até essa idade. Então, a alimentação das crianças, de adolescentes, gente, tem que ser muito boa, a nível de vários nutrientes, não é só o cálcio que vocês vão saber, para que eu consiga construir um patrimônio ósseo, que a gente fala, para a idade adulta e o envelhecimento, né? Então, isso eu quero chamar a atenção de vocês, mães, né, para pegarem no pé dos seus filhos com relação à alimentação, porque a saúde óssea depende de alimento, sim, e de outros fatores que eu vou falar, mas grande parte da alimentação. Bom, então eu falei que a partir dos 30, 35 anos, a gente começa a ter, então, uma queda, uma diminuição dessa massa óssea. O que acontece? Todas as células do nosso corpo, elas estão em constante mudanças, né? Umas nascem, outras morrem. Uma nasce, outra morre.
Quando o nosso osso começa a se desgastar, é porque a gente tem mais um tipo de célula que chama osteoclasto em maior quantidade do que o osteoblasto, que é o de renovação, né? Então a gente tem essas duas células para construir e para destruir o nosso osso, são células jovens e células velhas, e quando a gente começa a envelhecer, o processo de envelhecimento acontece em torno de 30 a 35 anos, vai ocorrer um maior desgaste ósseo, porque eu vou ter mais células destrutivas do que construtivas, vamos colocar assim, melhor dizendo para vocês. Tá? Então, a osteoporose pode começar a se instalar mais frequentemente a partir desta idade, tá? E a gente tem um primeiro estágio de desgaste ósseo que se chama osteopenia. A osteopenia, ela diz respeito a pelo menos entre 15 e 25% do desgaste ósseo normal. Então, até 25% a gente classifica como um enfraquecimento ósseo leve e dá-se o nome de osteopenia. A partir de 25% a mais de desgaste, aí já é considerado... Oi, Marcos, da Biotech, olha que legal, aí tá presente aqui, vou acenar para ele. A partir de 25%, a gente já caracteriza como uma osteoporose, porque é um desgaste maior. E aí a gente tem vários graus de osteoporose, inclusive culminando com graus mais avançados, com os casos de fraturas ósseas. Né? Então, a maior intercorrência, né, ou decorrência do desgaste ósseo são as fraturas, principalmente que a gente tem no fêmur, na bacia, em punho, em costelas, né, ou coluna. Então, são muito comuns de acontecer. Isso seria, então, o último estágio, ou seja, um desgaste ósseo, o osso ficar muito poroso, muito frágil, e realmente aí tem um risco grande de fraturas, tá? Bom, muito bem. Então, quais são as causas que a gente tem que levam a pessoa a ter esse desgaste ósseo? Bom, primeiro lugar, idade. Se eu fui uma pessoa que não fiz grandes patrimônios ósseos, se eu não me alimentei bem durante a minha primeira infância, durante a minha adolescência, se eu não fiz exercícios físicos, eu posso, e se eu tiver já genética, com certeza eu sou uma pessoa mais vulnerável ou vou ter mais risco de ter esse desgaste ósseo. Então, gente, é importante eu tomar cuidado com isso, né? Então, a idade é um dos fatores. Só que o homem, ele tem até menos risco de ter a osteoporose do que a mulher. Por quê? Porque ele não tem tanta flutuação hormonal e porque ele não vai ter o problema que nós mulheres temos quando a gente envelhece, que é a questão da menopausa. Então, outra grande causa da osteoporose é a menopausa. Quando a gente fica com estrógenos mais baixos, ou seja, chegou a falência hormonal e a gente começa a não produzir mais a quantidade de hormônios que a gente produzia, que é o caso da menopausa, a gente vai ficar mais desprotegida na parte óssea. Por quê? Porque eu não consigo absorver tanto cálcio no meu osso. Porque o estrogênio, ele é muito importante para que isso ocorra. A partir do momento que eu não tenho estrógeno, eu não vou ter mais essa reposição de minerais que vão me dar uma massa óssea mais consistente. Então, ó, idade, desequilíbrio hormonal, principalmente na questão da menopausa, então a gente pode ter a osteoporose pós-menopausa, que é muito comum acontecer. Outras desordens hormonais, como é o caso da tireoide. Então, falei na live da semana passada que problemas de tireoide, né, com relação aos hormônios, desequilíbrios hormonais do T3, do T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide, também podem ocasionar a osteoporose. Então, mulheres ou homens que têm hipotiroidismo ou hipertiroidismo, seja ele um ou outro desequilíbrio, também tem maior predomínio de ter a questão do enfraquecimento ósseo. Fora isso, gente, a gente também tem sedentarismo, né? Então, o sedentarismo
também faz com que a gente não construa um patrimônio ósseo, uma massa óssea consistente, boa, e aí eu vou ter um desgaste maior com o passar da idade. Então, esse trabalho mecânico exercido, quando a gente fala trabalho principalmente de força, gente, para mulher fazer a musculação, né? Oi, Lília, boa noite, tudo bem? Oi, Valéria, oi, aqui, todas vocês, estou dando um aceno para Erenilda, né? Irenilda. Então, quando a gente fala que mulher tem que fazer musculação, também, oi Eliane Freire, tudo bem? É porque também, dentre outras coisas importantes que a gente consegue através da musculação e dos exercícios físicos, é fazer com que o nosso osso fortaleça. Porque eu tô fazendo exercício para o músculo. Os músculos vão fazer uma extensão, vão exigir mais dos tendões e ligamentos e também dos ossos, que eles vão estar ligados aos ossos, e com isso o nosso osso consegue absorver melhor os nutrientes para formar essa saúde óssea melhor. Ele consegue absorver mais cálcio, vitamina D, magnésio, né, e todos os minerais que são cofatores aí, que são importantes para esse osso. Tá? Então, exercício físico é fundamental. As mulheres ou os homens que são sedentárias vão ter mais risco de ter enfraquecimento ósseo. A mulher que fuma é outro agravante. É a mulher que também vai ter mais risco de osteoporose. Então, cuidados. Cheguei na menopausa, não faço exercício, sou fumante, como mal. Pronto, é aquela mulher que vai ter mais risco. Outra coisa, gente, não toma sol. Vocês veem que toda vez que eu posso, eu vou tomar um pouquinho de sol. O ideal é a gente tomar 15 minutos por dia, mas não dá, né, Silvana? Oi, Arruda, tudo bem? Não dá pra mim tomar sol todo dia. Então, todo dia que eu posso, eu vou tomar um pouquinho de sol. Por quê? Para sintetizar a vitamina D. Vocês vão ver que eu vou falar quais são as vitaminas e minerais importantes para os nossos ossos. E a vitamina D é super importante. Então, é importante eu tomar um pouquinho de sol. A mulher que tem essa fobia por sol, também vai ter mais problema de ter síntese de vitamina D. Agora, minha mãe bebe uma vez por semana alendronato para os ossos. Essa é a reposição. Estou falando primeiro da parte nutricional e de causas. Eu vou chegar lá, tá, Lilia? Então, veja bem. Eu concordo com vocês que a gente tem que proteger as peles. Tem muita gente que tem melasma e aí tem que fazer realmente uma proteção melhor, não pode se expor ao sol. Mas eu tô falando, gente, de expor ao sol o pé, de repente, a mão, o braço, né? Isso é importante toda vez que vocês puderem, é importante para fazer a síntese de vitamina D. E outra coisa, a gente tem também, então, a falta de exposição ao sol, a mulher fumante, a mulher que já está numa idade já mais avançada, acima de 50 anos, a mulher que tem desequilíbrios hormonais, como na menopausa, ou porque ela tem um problema de tireoide, ou porque ela tem diabetes, que também interfere na absorção de cálcio e de minerais dentro desse osso, a mulher que já tem uma predisposição genética, porque a mãe ou alguém da família já tem isso, o abuso da bebida alcoólica. Não podemos esquecer que também é um contraponto importante para a saúde óssea, então cuidado. Hoje eu encontro aqui no consultório, eu sei que é uma das realidades, as pessoas tomarem muita bebida alcoólica, fazer o consumo de muito uso de bebida alcoólica, às vezes para diminuir estresse. Antes a mulher não bebia tanto, agora as mulheres às vezes estão bebendo até mais que os homens. Então cuidado, gente, entre os outros problemas que são acarretados, né, com o excesso da bebida alcoólica, a gente vai ter um problema também sério a nível de osso, tá? Então, cuidado com os excessos, né? Com relação a isso. E quem usa muito corticoide? Então, cuidado com as alérgicas, né? Então, esse uso abusivo de corticoide toda hora também pode influenciar na questão da absorção desses nutrientes, tá? Então, esses são os principais sintomas. Vou tomar água, gente. Minha caneca tá combinando com a minha blusa aqui, né? E aí, então, gente, ó, são os principais sintomas que são principais causas, desculpe, que pode levar a mulher, principalmente a mulher ou as pessoas de uma maneira geral, a terem enfraquecimento ósseo e chegar à osteopenia, à osteoporose. Então, o que a gente puder evitar, nós vamos evitar, certo? E quais são os sintomas? Tem sintomas?
Os sintomas, gente, são, como a Mari tá falando, eu sinto muitas dores no meu corpo. Aí precisa saber se é dor muscular ou dor óssea. Chega a casos que pode doer sim as articulações, né? Mas isso casos mais avançados. E culmina com as fraturas mais frequentes. Esses são os sintomas. Quem tá com osteopenia, se não fizer o exame que eu vou falar agora, nunca vai saber. É protocolo já, a partir dos 45 anos, para quem já tem genética, ou para quem já tem alguma sintomatologia dessa, ou para quem já é tabagista, ou para quem toma álcool, ou quem teve uma menopausa precoce, quem tem um hipotiroidismo. Então o médico ele vai saber prescrever aos 45 ou 50 anos, que é protocolo, a gente fazer o exame chamado dessintometria óssea. Através desse exame, a gente vai saber se os nossos ossos estão bem, estão bons, estão fortes ou não. Já começa a ter um desgaste, um enfraquecimento. E que percentual de enfraquecimento eu tenho? Se eu estou no grau da osteopenia ou se eu estou no grau da osteoporose. Só que fiz uso constante para dor de cabeça. Então, esse é o problema. A gente faz para uma coisa, o remédio para uma coisa e acaba atrapalhando a outra. Eu só tenho dores no joelho. É normal, doutora? Não, não é normal você ter dor em nenhum lugar, né? O normal é a gente saber qual é a causa da dor. Tá? Menopausa precoce, 45 anos, tem que fazer já dessintometria óssea, mesmo sem dor. Porque o exame, gente, a gente vai trabalhar a prevenção. Como eu falei, osteopenia não tem sintoma na maioria das vezes, principalmente quando você está no começo, que é essa osteopenia, que é o primeiro estágio do desgaste ósseo. Então, se você não fizer exame, Sema, você não vai saber se você tá já com desgaste ou não. Tá? Mesmo que você é uma mulher que se cuida, se alimenta bem, faz exercícios, não é fumante, não excede bebida alcoólica, não tem genética, não interessa, teve menopausa precoce, então vamos fazer o exame. Seria mais indicado. A mesma coisa quando você tem essa dor no quadril, ó, tá vendo? Oi, Fá, tudo bem? Minha filha aí. E aí eu vou mandar um beijo especial para os meus 4 netos. Né? Eu sei que talvez algum deles esteja me vendo, né? Seja o Marco Antônio, seja o Pedro, seja o Henrique, seja o Giovanni, o Henrique ou o Giovanni, eu amo esses meninos e por isso que eu me cuido e tô aqui hoje cada vez querendo ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, porque realmente a gente sabe o quanto é importante a gente viver mais para poder estar usufruindo de todo esse amor, essa energia que eles passam pra gente. E eu pego no pé com relação à alimentação deles, que eles sabem bem disso, tá? Oi, Marco, um coração aqui que eu vou esperar de você, viu? Um beijo grande, até mais tarde. E aí, então, gente, como eu estava dizendo, é importante a gente fazer a dessintometria óssea para poder saber, então, com relação a se você já tem ou não esse enfraquecimento ósseo, né? Eu vou passar aqui para vocês algumas estatísticas que, assim, quando eu comecei a fazer essa live, eu sempre procuro me atualizar, buscar dados para poder dar o de melhor aqui para todas vocês, como eu sempre digo. E aí, olha só o que eu descobri. 1 em cada 10 mulheres não fazem o consumo, melhor dizendo, de quantidade de cálcio diário que seria importante para essa massa óssea. 1 em cada 10 mulheres. 10 milhões de brasileiros hoje já têm osteoporose. Olha só, 1 em cada 3 mulheres, né, acima de 50 anos já estão com a doença. E em casos de homem, é 1 em cada 5. Então, falei para vocês, o homem tem menos tendência a ter osteoporose, tá? Olha só, 75% dos diagnósticos são feitos somente após a fratura óssea. Por quê? Porque não faz prevenção, não fez o exame aos 45 ou aos 50 anos. Aí, quando vai saber que tem osteoporose, é porque já teve fratura. Olha que maluquice, né? Olha como é importante a prevenção. No Brasil, a cada ano, ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose. A osteoporose, gente, é mais fator de internação de mulheres, né, por conta da fratura em hospitais, do que a própria doença cardíaca, né? Doenças relacionadas ao coração. Olha que importante. Olha só, eu já disse que as fraturas maiores são incidentes mais no fêmur, na coluna vertebral, em ombros, em punho, em quadril. Por isso essas dores têm que ser sempre averiguadas, que vocês estão me falando aí que tem, né?
Doutora, qual seria o cálcio indicado aos 49 anos? Já vou falar disso, calma, só tô dando os números para vocês. Então, gente, é muito agravante, né? Esses dados são do Ministério da Saúde, então realmente isso faz com que a gente alerte vocês, esteja aqui compartilhando essas informações para vocês abrirem o olho. Oi, Andréia, tudo bem? Abrirem seus olhos, abrirem sua cabeça com relação a isso. Agora eu vou falar sobre alimentação propriamente dita. O que então, doutora, eu tenho que fazer para poder prevenir a minha osteopenia, osteoporose, ou cuidar, já que eu tenho um problema ósseo, cuidar, minha mãe teve e eu não quero ter, o que eu posso fazer? Bom, vamos pensar que não é só o cálcio que é importante para o osso. Predominantemente, a gente tem realmente a importância do cálcio no osso. Só que para ele entrar no osso e fazer o que ele tem que fazer, que é reforçar, deixar nosso osso bonito, ele tem cofatores, outros minerais. Só para vocês terem ideia, 21 nutrientes são importantes para que a gente consiga essa saúde óssea. Olha a importância de uma alimentação equilibrada, variada, com todos os minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, que eu insisto em falar para vocês. Porque a saúde óssea depende de tudo isso, não é só de cálcio. Só que eu vou me deter, além de eu pensar de uma alimentação já equilibrada, quem já tem essa predisposição de enfraquecimento ósseo tem que levar em consideração, além do cálcio, gente, magnésio. Porque o magnésio vai ajudar esse cálcio a entrar no osso. Vitamina D, boro, que é um outro mineral, zinco, cobre, potássio. Então, todos esses minerais, eles agem em sinergia, ou seja, em conjunto, para que eu tenha uma saúde óssea bacana. Então, vamos por parte. Cálcio, aonde está o cálcio? Ele está presente só em leite e derivados? Não. Eu posso ter quantidades maiores de cálcio no leite e derivados, mas não é um cálcio biodisponível suficiente para o meu organismo. Em proporções, a proporção é pequena de utilização desse cálcio no osso, certo? E tem muita gente hoje que tem problemas com relação a consumir laticínios. Não é só a intolerância à lactose, mas tem alergia ao leite, ou tem alguma outra intolerância, ou a caseína, que é a proteína do leite. Então não adianta só consumir o leite lac-free, ou leite baixa lactose, ou queijo lac-free. Tem pessoas que não podem consumir laticínios. Então não fiquem alarmadas, preocupadas com relação a isso. Por quê? Porque nos vegetais verde escuro, gente, você tem menor quantidade de cálcio, mas você tem uma proporção de utilização desse cálcio melhor do que nos laticínios. Então, olha, consuma o que, gente verde? Espinafre, o couve, o brócolis, uma coisa chamada coentro, que é super bacana, rica em cálcio, semente de gergelim, tem muito cálcio biodisponível. Então não fiquem tão preocupadas com relação, não consumo mais leite. E aí? Eu tô com osteoporose, o médico falou que eu tenho que consumir leite. Isso é quem não estuda, tá? Quem não estuda vai falar isso pra vocês. Oi, Marcos, tudo bem? Meu admirador aí eterno, né? Penso eu, hein, Marco? Aí, ó. Então, gente, é importante vocês saberem que a gente tem grandes quantidades de cálcio biodisponível também em outros alimentos que não são só na questão do leite e derivados. Feijão branco, vocês viram que eu postei hoje que na minha salada do almoço tinha feijão branco, não foi? Não é por acaso, porque eu sou uma que não consumo leite nem derivados de leite de vaca. E aí, feijão branco tem muito cálcio. Couve, então, gente, tofu tem um cálcio biodisponível legal, a beterraba, castanhas, gergelim. Então eu fiz uma continha rápida aqui para vocês. Por exemplo, quanto é que eu chego? 1.200 miligramas de cálcio que a mulher precisa, principalmente pós-menopausa, consumir para poder dar a quantidade que a gente precisa de cálcio para essa massa óssea. Então eu fiz, olha, anotem o que eu vou falar, hein, meninas? Se vocês consumirem uma concha de feijão branco, pode distribuir almoço e jantar, tá?
é omelete de couve, super legal, vitamina D e couve que é biodisponível em cálcio, ó lá. Já estão me falando aí, né, Roseli? Olha aí. Uma concha de feijão branco, 2 colheres de sopa de coentro, pode temperar por cima, 2 porções de vegetais verde escuro, almoço e jantar, 2 colheres de sopa de linhaça, 1 colher de sopa de gergelim e 6 amêndoas. Pronto, vocês têm 1.200 miligramas de cálcio ao dia. E aí, não consumiu nada de leite derivados? Não precisa, porque aí eu já tenho. Oi, Pedro, tudo bem? É meu outro amor que tá aqui também. Tudo bem? Um beijo grande. E ó, o Pedro é um menininho de 3 anos que não toma leite de vaca, toma só leite de amêndoa. Tá? Marco Antônio é outro meu neto que nunca tomou leite, e não é por isso que eles não vão construir um patrimônio ósseo. Então não fiquem preocupados com as crianças, porque se vocês derem para as crianças os verdes escuros, como eu estou dizendo, a ensinar eles a comer essas sementes todas, ensinar a comer o feijão, inclusive feijão branco, ótimo, gente, é aí que está o segredo. O pulo do gato, na verdade, o grande desafio nosso é fazer com que as nossas crianças e adolescentes já comecem a se alimentar bem desde cedo. Agora, você que está me escutando agora, que não começou isso, não teve essa informação, por que não começar a fazer uso desses alimentos? E não vem falar que isso é caro, porque é barato. Vitamina D que eu falei, gente, aonde está presente? A vitamina D, eu falei que além de tomar um pouco de sol, que é a melhor forma de vocês terem a vitamina D, a gente quer um requerimento de 400 a 600 unidades internacionais, pelo menos, para a gente poder ter ao dia, é o mínimo, né, de vitamina D. Tem mulheres que, é lógico, fazendo o exame, a gente vai saber prescrever, numa quantidade individualizada, isso é o ideal, tá? Mas vocês podem ter também através da gema de ovo. É riquíssimo em vitamina D, né? Em peixes também são riquíssimos em vitamina D. Agora, a mulher que já tem osteoporose, aí é mais difícil conseguir através da alimentação. Aí é preciso realmente a gente fazer uma reposição. E a quantidade vai depender do exame laboratorial que a gente tiver aí a análise, e aí a gente saber o quanto deve prescrever de vitamina D. Isso é importante. A questão da suplementação do cálcio, eu não posso esquecer de falar, porque algumas já me perguntaram com relação a isso. Então é muito relativa e hoje é muito polêmica. Só vai consumir, fazer um suplemento de cálcio, gente, se realmente eu tiver necessidade. Porque às vezes é mais importante eu colocar magnésio, vitamina D, boro, cobre, zinco, como eu falei para vocês, do que o próprio cálcio. Porque o cálcio eu tenho facilmente através desses alimentos. Então é difícil ter deficiência tanto de cálcio. Eu falei que 1 em cada 10, né? Mas se a mulher se alimentar bem, ela tem. E se você tiver muito cálcio, principalmente na suplementação, você pode ocorrer uma calcificação. E esse cálcio se deposita em tecidos moles, em artérias, ou na mama, onde não é para se colocar. Agora, se eu tiver esses minerais todos, aí eu consigo carregar o pouco cálcio mesmo que eu tenha para dentro do osso. Então, às vezes, é mais importante eu ter esses cofatores, esses outros minerais, do que o próprio cálcio. Então, não tem que pensar isoladamente só no cálcio. A gente tem que pensar em todos eles em conjunto. Nenhum deles pode estar em deficiência. Certo, gente? Então, vamos lá. Continuando, magnésio. Magnésio é importante. Onde eu encontro magnésio? No abacate, nas sementes oleaginosas, na beterraba, nos vegetais de uma forma geral, tem muito magnésio. Então, gente, vamos lá, vamos comer alimentos ricos em magnésio, nos grãos, não só no feijão branco. O feijão branco, ele vai ter cálcio e tem magnésio. Lentilha, ervilha, grão de bico, tudo isso tem muito magnésio. E é fácil vocês colocarem pelo menos uma concha disso ao dia, vai variando ao longo da semana, certo? Doutora, qual o valor exato da vitamina D para a saúde? Você tem que fazer um exame laboratorial, Mary, e tem que dar pelo menos em torno de 40, né, 30, como o requerimento, a referência diz, né, é muito, o limite inferior sendo 30, é muito baixo. Principalmente a mulher, estando já na menopausa, que ela tem deficiência hormonal e pode ter mais um enfraquecimento ósseo, mais susceptível a isso,
Aí então ela precisa de pelo menos de 40 a 50, tá? Isso em exames. Aí depende, se você é uma pessoa que tem baixa imunidade, então vamos ter vou ficar sempre um pouquinho mais para cima, de 40 a 50, se já tem osteoporose, geralmente é isso, tá? Então tem que tomar a vitamina D para a quantidade adequada para chegar nesse valor de exame laboratorial, da 25 colicalciferol, tá bom? Que é onde a gente tem a deposição a vitamina D em depósito no nosso corpo. Tem o cloreto de cristais desenvolvido em água. Então, tem cloreto de cristais dissolvido em água. Cloreto, você está falando o quê? De cálcio? Cuidado! Quem tem também risco de cálculo renal tem que tomar muito cuidado para suplementar cálcio. Olha outro problema da suplementação de cálcio, né? Por isso que é muito polêmico, como eu falei para vocês. Por quê? Porque realmente a gente pode ter um comprometimento tendo maior risco de cálculo renal, tá? Magnésio, então eu falei para vocês que não só através da alimentação, mas dependendo do caso a gente suplementa assim como a vitamina D. Mas tem muitos alimentos ricos em magnésio, viu, Sema? Como eu acabei de falar. Cobre e zinco, gente. Onde estão cobre e zinco? Nos frutos do mar. Por que vocês acham que eu como tanto frutos do mar, como peixes? Porque zinco tá aí. Sementes oleaginosas. Vocês veem, quem me acompanha, que os meus lanchinhos intermediários sempre tem castanha, nozes, amêndoas, ou enriquece com linhaça, ou com gergelim. Por quê? Porque tem muito zinco, tem muito cobre aí presente. Então é importante a gente fazer uso disso com maior frequência. Você, olha aqui, o que você está me perguntando? Maratonina. Como assim? Se tomar muito cálcio, aparece aquela tais de calcificação nas... É, isso mesmo. Se você fizer uma suplementação só de cálcio, só penso no cálcio, e não penso em magnésio, em vitamina D, em cobre, em zinco, embora, o que acontece? Eu posso fazer com que esse cálcio, ao invés de ir para o osso, porque eu não tenho carrinho, vamos dizer assim, veículos para ter essa absorção no osso, ele vai ser depositado em outros lugares. E aí eu começo a ter calcificação em outros lugares, eu posso ter maior incidência de ter cálculo renal, porque o cálcio não foi lá depositado no osso onde ele deveria ir. Por isso que a gente faz uma alimentação que seja mais rica em magnésio, vitamina D, em zinco e cobre, e se houver necessidade até uma suplementação, do que ficar só pensando em botar muito cálcio, principalmente na forma de suplemento. Tá? Então, cuidado, isso tudo tem que ser muito analisado e de forma individual, tá? Bom, outras coisas que eu quero falar para vocês, que é super importante, né, é com relação a alguns cuidados especiais. O cálcio, gente, ele compete com o ferro para o mesmo lugar de absorção na célula. Né? Mesmo receptor que a gente chama. Então é a mesma coisa que eu tenho duas chaves e uma fechadura. Então eu tenho as duas chaves, que uma é cálcio e a outra é ferro. E tem uma fechadura que as duas chaves vão abrir essa fechadura. Quem chegar primeiro vai conseguir abrir. Então se eu consumir numa mesma refeição, né, o cálcio e o ferro, eu vou estar fazendo uma competição entre eles, e aí eu vou diminuir a absorção do cálcio, que é o mineral que eu quero estar melhorando a absorção, potencializando a absorção dele aí para o meu organismo e consequentemente ele chegar no osso, certo? Então, não consumo aquele tal de, vamos supor assim, eu vou consumir, por exemplo, o feijão que tem cálcio, e daí alguma coisa que eu queira, tipo, muito grande, tipo carne vermelha, que é rica em ferro. Eu posso estar prejudicando aí a absorção do meu cálcio por causa disso, da carne vermelha, tá sendo que ela tem muito ferro, e aí junto com algum alimento, ou um vegetal verde escuro, ou até um feijão, que é um feijão branco, ou um coentro, eu posso diminuir a absorção dele. Então cálcio e ferro numa mesma refeição não combinam, tá? Porque eles vão diminuir tanto a absorção do ferro como a absorção do cálcio. Então, cuidado com isso. Alimentos ricos em oxalatos também, tipo batata doce, não é para consumir com tanta frequência, ou fitatos, né? Batata doce, espinafre, chocolates. O café também diminui muito a absorção do cálcio. Então, vamos supor que eu quis comer tofu para melhorar. Ah, tá.
A glutamina é outra história, estão me pedindo para falar da glutamina que não tem nada a ver com osso agora, nesse momento. Eu posso falar num outro momento. Vamos ver se sobrar tempo. Então, ó, outra coisa que diminui muito a absorção do cálcio é a cafeína. Então, cuidado. Se vocês no café da manhã fizerem uso do tofu ou de algum alimento, por exemplo, mesmo no almoço ou no jantar rico em cálcio, que vocês querem melhorar a absorção, os vegetais verdes escuros, o café pode diminuir a absorção deles. Certo, Silvana? Oi, Nutrilinda. Boa noite, tudo bem? Então, cuidado, chamate também. E bebidas que têm cafeína, né? De uma maneira geral, vão diminuir a absorção do cálcio. Então, falei do ferro, falei da cafeína, do chamate, das bebidas alcoólicas, que diminui a absorção também de cálcio, né? Que é importante. E uma coisa chamada refrigerante, principalmente que tem cafeína, cola, que é a nossa Coca-Cola. E também porque ela tem fósforo. O fósforo também vai diminuir a absorção do cálcio. Então, alimentos industrializados, gente, eles têm muito fosfato, que é um conservante que eles colocam demais, né, em alimentos industrializados. Isso também diminui muito a absorção de cálcio. Então, cuidado com essas coisas que eu tô dizendo, né? O fumo, o álcool, já falei para vocês, né? A questão do ferro, a questão da cafeína, a questão do fósforo, que implicam então em diminuir a absorção do cálcio. Estou repetindo para quem não pegou isso, né? Outra coisa que diminui muito a absorção do cálcio é o excesso de sal. Bom, vocês sabem que sal, assim como açúcar, não é saudável para ninguém. E o excesso de sal pode levar também à diminuição da absorção do cálcio. Então, cuidado aí, mesmo sendo sal rosa de Himalaia. Além do que, gente, proteína demais, quando vocês fazem essas dietas muito proteicas, pode também aumentar a excreção de cálcio pela urina. Não só aumentar o risco de cálculo renal, como eliminar o cálcio que vocês estão comendo, que também não é interessante para quem tem osteoporose, tá? Então, tudo isso que eu disse é importante para quem já tem uma tendência a ter um enfraquecimento ósseo, já tem uma osteopenia, já tem uma osteoporose instalada, ou já tem genética, ou algumas predisposições que eu já disse anteriores, algumas causas já que eu disse anterior. Então, cuidado, alimentos ricos em ferro, a cafeína, alimentos industrializados, muita proteína na dieta, excesso de sal, tudo isso, gente, vai contribuir negativamente para a questão da massa óssea, tá? E uma coisa muito importante é vocês terem uma microbiota intestinal saudável, uma flora intestinal saudável, ter realmente o intestino funcionando bem. Pensar que a utilização de pré e probióticos é muito importante. Para quê? Para a gente preservar essas bactérias do bem do nosso organismo, diminuir os processos inflamatórios e fazer com que tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é importante para a gente ter lá presente no osso, para ter esse osso forte, seja de fato absorvido pelo nosso intestino. Porque se a gente já começar errado, gente, tô comendo o alimento certo, mas meu intestino tá com essa disbiose, esse desequilíbrio, o que vai acontecer? Eu não vou absorver o cálcio, eu não vou absorver o magnésio, eu não vou absorver o que eu preciso de vitamina D e assim por diante, e aí eu vou ter um comprometimento no meu osso porque eu tenho uma disbiose intestinal, tá? Então, hoje eu até fiz... Vocês viram lá, quem me acompanha no Stories, que eu coloco biomassa de banana verde para poder fazer o uso constante, porque é um pré-biótico, é barato, dá para vocês fazerem caseiro, dá para comprar pronto, congela. A mulher hoje, ela precisa ter essa praticidade, ela precisa ter organização, planejamento, para poder ter todos esses alimentos de uma forma frequente, regular, diária. Tudo isso que eu falei, não adianta nada vocês fazerem por uma semana, por um dia, por um mês. Vocês têm que considerar todos esses alimentos, o uso dele, a utilização, o consumo, como todo dia. Por isso que é um alimento funcional. Por isso que a gente está falando de nutrição funcional. Nutrição hoje que vai fortalecer, vai considerar uma melhora nessa questão da osteoporose. E eu posso reverter esse quadro, gente? Bom, se eu pensar de fazer uma alimentação adequada, se necessário a suplementação
e fizer exercícios físicos, que é importante, se eu tomar sol, se eu controlar a questão do álcool, se eu parar de fumar, aí eu posso, gente, até melhorar a minha osteoporose. Eu tive já pacientes que melhoraram a saúde óssea, fortaleceram. Quando muito, vocês vão parar de ter desgaste. Na pior das hipóteses, a gente para o desgaste ósseo. Olha só que legal, né? Então eu paro de ter um desgaste maior e me levar a um comprometimento maior, a um grau maior de osteoporose e chegar a ter as fraturas, né? Então, como a gente fala, longevidade, gente, depende do quê? De qualidade de vida. Qualidade de vida depende da gente chegar lá embaixo com 80 anos, 75 ou 90, que é o que a gente coloca hoje como uma idade bem legal, né? Que é estabelecida hoje pelos estudos, né? Mas para quem se cuida. E é chegar com tudo em ordem, inclusive com a massa óssea, né? Podendo estar sem dor, se movendo, se locomovendo, andando, porque não adianta nada chegar lá e chegar com dor ou com fratura, ou sem ter a mobilidade, ou sem conseguir andar direito. Aí realmente não vale a pena. Por isso que tudo começa lá, quanto antes melhor, né? Vamos pensar dessa forma, mas para quem não se cuidou porque não teve a noção, hoje então, vocês que estão aí me escutando já sabem como proteger seus ossos. E eu vou dar um shake aqui, que eu dei o nome de osso duro, olha só, é osso duro de roer, né? Vamos pensar assim. Então vocês vão anotar aí, tá? Olha só que facinho dá para ser feito aí. Para quem pode tomar o iogurte, a gente pode colocar o iogurte natural desnatado. Para quem não pode tomar laticínios, a gente já tem bebidas vegetais já enriquecidas com cálcio, tá? Então vejam lá, né, essa questão que é importante, é um cálcio biodisponível. Aí vai um iogurte ou um copo de leite de bebida vegetal, vamos dizer assim, né? De leite vegetal ou bebida vegetal, que já tem fortalecimento de cálcio. Uma colher de sobremesa de linhaça triturada, 4 amêndoas, uma colher de sopa de aveia em flocos e uma colher de chá de canela. Vocês vão bater tudo isso e fica uma beleza. E ainda a gente pode estar colocando aí para enriquecer um abacate. Então, ó, tem magnésio, tem cálcio, tem biodisponível, tem vitamina D. Tudo isso vai ajudar o osso de vocês, tá? A poder ficar mais forte cada vez melhor e não vai ficar com esse desgaste todo, né? Uma omelete de couve, olha que legal, que acabaram de falar. Quer colocar um tofu, um gergelim para enriquecer? Agora vocês sabem que também é bacana, dá para fazer isso, tá? Então agora eu vou começar a responder perguntas aí que vem. Água de coco serve para os ossos? Água de coco é só hidratante, mas ela não vai te ajudar na saúde óssea, tá? Ela tem um pouco do potássio, ela sozinha não faz verão, né? A gente tem que colocar tudo dentro do equilíbrio, mas é super saudável e a gente pode estar utilizando sim. Mas ela não seria dos alimentos, vamos dizer assim, o que mais ajudaria no osso, tá? Leite de inhame, maravilhoso. Pode considerar leite de inhame também, que o leite de inhame, o inhame é ótimo, tá? E ele vai ter bastante magnésio. Ovos essenciais, vitamina D, também são ótimas, né? E quem me pergunta, Nutri, coloca no teu Insta a receita do shake. Vou colocar shake osso duro de roer. Pode deixar que eu vou colocar no meu Insta. Quem não anotou aí. Aí, gente, banana é bom para os ossos? Banana também tem magnésio, tem B6, tem potássio. Seria uma fruta muito legal que dá para você consumir também. Pode ser uma grande fonte de magnésio, como eu falei para vocês, né? Mas a gente tem outras, como eu coloquei. Eu bebo Coca-Cola. Aí já dançou, Dani. Nada de coca todo dia. Por quê? Coca todo dia, fosfato, vai diminuir a absorção de cálcio. Não é para você, tá? E é horrível para sua saúde. Um cálcio, doutor, aos 49 anos. Então, aí pensa nesses outros. Eu não posso fazer prescrição nenhuma aqui na live. Não tô vendo, não tô analisando vocês. Seria muita imprudência da minha parte. Então tem que analisar exames laboratoriais, tem que fazer uma anamnese, uma avaliação para fazer a prescrição. Eu tô falando de alimento, tá?
Doutora, coloca a receita do leite de inhame. Ok, então já são duas coisas, leite de inhame e shake. Tá, vou colocar. E me pediram da biomassa, mas biomassa eu tenho em alguns posts lá atrás, eu sei que eu já fiz. Tem algum post já de biomassa. Juliana, principalmente nos joelhos e nos braços, tem as dores. Pode ter. Você fez a dessintometria? Ó, você precisa saber se tem problema aí. Café, tem que tirar ou só diminuir? O problema do café é você não utilizar ele junto com alimentos ricos em cálcio. Como eu já disse, que são as sementes, né, o tofu, os grãos, os verdes escuros, porque daí você vai diminuir a absorção dele. Então faz em horário diferente. Doutora Roseli, pode aumentar as bactérias boas? Eu tenho usado probióticos sem? Como é? O que usa probiótico? Probióticos são as bactérias do bem, que a gente pode estar utilizando. Tem vários probióticos disponíveis em drogarias, tá? Mas também a gente vai fazer a construção dessas bactérias boas, né? A proliferação, através de alimento de verdade, alimento bom, tá? A biomassa é um pré-biótico, ela alimenta as bactérias boas, né? Isso seria interessante. Doutora, pelas respostas, obrigado pelas respostas. A Nilza, biomassa é só cozinha a banana verde? Exatamente, a gente vai comprar banana verde, a gente pode fazer com a casca e sem a casca, e aí a gente vai cozinhando em pressão, né, em panela de pressão, e depois a gente vai bater bem ela. E o que eu faço? Eu faço congelamento, eu divido em porções e congelo para ficar mais fácil. Dessintometria óssea é recomendável a partir de que idade? Se você já tiver uma predisposição genética, ou enfim, ficou com uma menopausa precoce, pelo menos 45 anos. Se não, a partir dos 50. Tenho muito medo de ser algo grave, Juliana. Mas tem que enfrentar. Quanto antes você ver as coisas, souber o que está acontecendo, a gente vai correr atrás. É só saber disso, é isso que é importante. E começa já se alimentando bem, porque vai prevenir qualquer problema que você vá ter. Óleo de coco, não devo consumir todos os dias? Por que não? O óleo de coco é muito bom, ele tem ácido láurico, é antibactericida. A gente pode até, inclusive, um dia fazer uma live sobre tudo que o coco tem de bom, inclusive falar do óleo de coco, que ele também ajuda a energia, tá? E é muito legal. Eu gosto muito de prescrever óleo de coco. Tem casos que você tem uma intolerância, uma alergia, aí eu não dou, tá? Ou uma dislipidemia muito grande, que é um colesterol muito elevado, mas aí é caso particular. De uma maneira geral, o uso abusivo de nada é legal, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Obrigada por ler minhas perguntas, Juliana. Leonilde, como devo usar o óleo de coco? Eu gosto de usar sempre no café, às vezes quando tomar café, ou no chá verde também é legal, ou fazer tipo num biscoito de arroz, ou numa fruta, ou numa receita, você pode usar dessa forma, num shake, dá para ser usado. Quantos ovos comer por dia? Tranquilamente, de 1 a 2 ovos por dia, sem problema, a menos que você tenha alguma intolerância ou alergia aos ovos, tá? Tapioca, você pode até consumir mais claras com menos gemas. 2 gemas ao dia tá bom, de 1 a 2 por dia. Tapioca pode todos os dias? Eu acho que a dieta ela tem que ser sempre variada. Nunca oriento comer tapioca todo dia ou a mesma coisa, por melhor que seja todo dia, né? Vamos fazer uma variedade, porque é uma farinha. Come a mandioca, né, de vez em quando, que é muito mais rica. Aqui na Bahia tem muito coco, maravilha. Toma essa água de coco. Faz, essa polpa do coco, você pode fazer até batida, gente. Fica uma delícia, parece uma manteiga, uma maionese, que daí que a gente tira a manteiga de coco. Então, coco, gente, tudo se aproveita do coco. Tudo. Eu fico, assim, muito legal. Eu fico maluca de saber dos estudos. Tipo, eu fico muito feliz de saber quanto estudo legal a gente tem com coco. E a gente sabe que o Brasil é rico, né, nesse fruto, que muita gente às vezes não dá valor. Mas enfim, gente, eu vou ter que encerrar, porque já tá quase passando aí 1 hora, e senão eu vou ter que encerrar às pressas e eu não quero. Então, para todas vocês, muito obrigada. Quem eu não respondi, eu posso responder no particular. Obrigada pela audiência de sempre. Espero ter colaborado mais uma vez aí com todas vocês aí em estar aqui presentes aí e respondendo as perguntas, com essas informações todas. Açafrão é ótimo, anti-inflamatório, pode estar consumindo aí em todos os lugares que você acha necessário e puder. Aveia é maravilhoso,
pode estar colocando, tanto é por isso que eu coloquei aveia, tem silício e é muito bom também, a aveia rica em magnésio, tá? E ela também, gente, ela vai ajudar a parte intestinal, né? A aveia também é considerada um pré-biótico e é muito bom para a parte intestinal, por isso que eu coloco muito aveia. Mas aveia sem glúten, agora já tem no mercado, é melhor, seria melhor, tá? Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. Até semana que vem, na próxima live, que eu prometo vai ser bem bacana, tá? Eu já tô com ela aqui já pensando e já preparando. Então, quem não respondeu, eu vou responder. Uma boa noite, se cuidem. E lembrando que essa live vai ficar por 24 horas no ar, no meu Insta. E depois eu vou jogar lá no YouTube. Vou colocar no canal do YouTube, vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem. E aí, já eu vou postar a receita aí pra vocês, que vocês me pediram, sobre o hambúrguer de frango, tá bom? Bom, gente, tchau, um beijo grande. Até, viu? Fiquem com Deus. Boa noite, se cuidem. Tchau, gente.